A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 28, e versículo 19. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, e esta aula ela vai fazer parte de um curso que nós estamos preparando de discipulado e também para a liderança da igreja, a atual e a futura. Vamos ter um arquivo, já temos uma aula gravada que é sobre a ceia do Senhor. Nós já explicamos como se faz, como se realiza, em que ocasiões. E agora essa segunda aula, essa terceira, já que a primeira nós falamos sobre liturgia, a segunda nós falamos sobre a ceia do Senhor, e essa terceira sobre o batismo nas águas. E a base para o nosso estudo, o ponto de partida, é Mateus capítulo 28, versículo 19. Juntamente com esta palestra estará incluído no DVD uma palavra do pastor Lorival, realizada em um dos batismos da nossa igreja, e também estará sendo incluído um batismo propriamente dito. Então o líder, ele vai ter a oportunidade, o candidato a líder, ele vai ter a oportunidade de ver como se realiza na prática o batismo, e também vai ver também na teoria, na Bíblia, a prática do batismo. Bem? Então Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 apenas, eu quero ler para os irmãos, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Amém? Amém. O pastor Franco está fazendo essa oração, pedindo a unção do Espírito Santo sobre esta aula nesta noite. Deus. Eterno Deus, oramos a Ti em nome de Jesus, como está escrito em João 16:13, para que aquilo, Senhor, se confirme em nossas vidas, pois pedimos neste momento, Senhor, a Tua graça, o conhecimento, a palavra revelada, a sabedoria dos céus, a revelação divina, Senhor, e que nós possamos, como ouvintes, estar recebendo este alimento, que é nada mais que o pão vivo descido do céu, o alimento que nos fará com que tenhamos para sempre, Senhor, saciados, Senhor, o nosso desejo de aprender, o desejo de estar perto de Ti e sentir-te, Pai, a Tua presença, a experiência maravilhosa, Senhor, que é a Tua palavra viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. Usa, Senhor, o pastor Edson nesta noite, abre e rasga o céu, Senhor, e dê a ele, Senhor, o dom da palavra, para que saindo, Senhor, a Tua palavra dele mesmo, possa o povo, Senhor, aprender do próprio povo a Tua própria palavra, Pai. Agradecemos, Te louvamos e Te exaltamos, Senhor, por isso, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós podemos sentar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, ela tem apenas 2 ordenanças. A primeira é a ceia do Senhor, quando Jesus realizou com seus discípulos a última Páscoa, realizou ali como judeu de religião, e inaugurando então uma festa, inaugurando uma cerimônia cristã, que seria a ceia do Senhor. E a segunda ordenança é o batismo nas águas. Apesar de a igreja romana ela ter 7 sacramentos,
nós não vemos a ceia como um sacramento, porque sacramento é um ritual que torna o participante especial sem precisar dele ter fé. Para um sacramento, para se realizar um sacramento, a pessoa não precisa ter fé. Só precisa de participar do sacramento. Então, sacramento é o que torna algo sagrado. Sacramento confere graça. E o batismo, ele não confere graça. E não torna sagrado. Nós temos o batismo como uma ordem de Cristo e é uma maneira, é uma forma de se admitir uma pessoa no corpo de Cristo. De acordo com o nosso estatuto, o estatuto da Igreja Presbiteriana Renovada, eu posso dizer o nome da denominação, porque esse vídeo ele é destinado exclusivamente para a liderança da Igreja Presbiteriana Renovada. Então, de acordo com o estatuto, o título 5 dos membros, o capítulo 1 da admissão, artigo número 64, está escrito: é considerado membro da igreja local o admitido por ocasião da organização da igreja ou convertido, recebido por, primeiro, declaração de fé e batismo. Então, a primeira forma de se receber um membro na igreja local é a confissão de fé e o batismo. A confissão de fé vem antes do batismo. Primeiro a pessoa confessa. O que é a confissão de fé? É crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Após isso ele é então batizado. Então essa é a primeira forma de se receber um membro como membro uma pessoa como membro da Igreja Presbiteriana Renovada. Isso em várias outras denominações também, a primeira e principal forma de se receber uma pessoa. Depois nós temos mais 3 formas, que é a transferência. Quem vem de outra igreja presbiteriana de outra cidade é recebido por transferência. Também temos por jurisdição. Por exemplo, está vindo um membro de outra denominação, está querendo ingressar agora na igreja presbiteriana, então ele é recebido por jurisdição. E a 4ª forma é a reconciliação, ou seja, uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor resolve se reconciliar com a igreja, então aí é recebida por reconciliação. No artigo 65 está escrito o seguinte: declaração de fé é a afirmação de que crê em Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, e no Deus Espírito Santo, o regenerador e santificador das vidas e repartidor dos dons. Então, para que uma pessoa seja batizada, ela tem que crer. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado. Então, a primeira condição é crer. Se uma pessoa não crer, ela pode até ser batizada sem crer, mas o batismo para ela não vai significar nada mais do que um banho. É necessário então crer. Quem crê e for batizado. Segundo parágrafo, crer na Bíblia como sua única regra de fé e prática. Crer que a igreja é o corpo de Cristo. Crer no exercício dos dons espirituais. Então, crer em Deus Pai Criador, crer em Deus Filho, o Redentor, no Espírito Santo regenerador, santificador e repartidor dos bens, crer na Bíblia como sua única regra de fé e prática, crer que a igreja é o corpo de Cristo e crer no exercício dos dons espirituais. Artigo 66. O batismo é o ato da iniciação na igreja visível, instituída por Jesus Cristo. Então, o batismo o torna membro da igreja visível. O que é a igreja visível? Isso aqui nós estamos vendo.
como organização. Agora, a igreja invisível, ela existe. Mas só quem pode ver a igreja invisível é o Espírito Santo. Porque é só Ele que sonda o meu coração. Salmo 139, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, somente eu mesmo, o Espírito Santo, pode me sondar. Então, esta é a igreja invisível. Porque talvez a pessoa está na igreja, mas ela não tem fé suficiente em seu coração. Então, mas o Espírito Santo está vendo. Eu não vejo. Ela é parte da igreja visível, mas talvez não é parte da igreja invisível. Então, é necessário que a pessoa creia para que seja parte também da igreja invisível. Segundo, o batismo é feito mediante... primeiro, eu não li o primeiro ainda. O batismo é feito por imersão. O que é imersão? É afundar a pessoa, não é? Na água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Preferencialmente em águas correntes naturais. Veja bem, é bom frisar essa frase. Preferencialmente. Seria bom, é preferível, que o batismo seja em um rio de águas correntes. Mas, se a pessoa estiver presa, ela está num presídio, e ela aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela crê em tudo isso que nós já falamos aqui. Ainda tem mais 10 anos de pena para cumprir. Eu tenho que batizar essa pessoa. Como eu vou batizar? A instituição não libera ela para que eu leve ela até um rio. O que eu tenho que fazer então? Providenciar uma piscina e batizar em uma piscina. Não é? Isso é preferencialmente, mas haverá condições em que nós não vamos poder levar a pessoa lá no rio. Por exemplo, uma pessoa aceita a Cristo no leito de morte. Ela está em estado terminal. Como eu vou levar essa pessoa para batizar? E ela quer ser batizada. O desejo dela: pastor, estou sentindo que eu vou morrer, não é? Mas eu gostaria de ser batizado antes de morrer. O que nós podemos fazer nesse caso? Se as condições da pessoa não dão nem para colocar ela numa bacia ali, não é? A pessoa está levando, tomando banho ali com paninhos, não é? Vocês já viram o caso. Então o que eu posso fazer? Posso muito bem derramar água na cabeça dessa pessoa e batizá-la ali. Tá? Então, preferencialmente, porque o ato é simbólico. Segundo, o batismo é feito mediante as condições de crer do candidato, após examinado pelo conselho da igreja local. Então, o conselho da igreja local, o pastor, examina esse candidato, discipula ele, ensina as regras de fé, as regras de conduta da igreja local, e ele concorda com tudo. Estando ele de acordo com tudo aquilo ali que foi falado, não posso negar o batismo a ele. Mesmo que no coração dele não esteja daquela forma, mas se ele falou, se ele confessou da boca para fora, não tem como negar o batismo. É obrigação nossa, então, efetuar esse batismo. Certo? Então, isso é parte do estatuto da Igreja Presbiteriana Renovada, as exigências para o batismo. Agora deixa eu entrar numa parte mais técnica da palavra batismo. A palavra batismo vem do grego. E no grego, a palavra batizar, ela significa afundar, imergir totalmente. E era muito usado na linguagem dos ferreiros. O ferreiro pegava o ferro e para fazer uma espada, uma ferradura, uma ferramenta ali forjada no fogo. Então ali ele sai ali com a sua tenaz e a peça está vermelha, quente. Aí ele pegava e na água. Então a palavra batismo foi tirada dessa expressão. E o que significa isso espiritualmente? Que o cristão e o servo de Deus, aquele que crê, ele é forjado no fogo. No fogo. E para que ele saia purificado e inteiro,
ele tem que passar ali por um resfriamento rápido para continuar existindo e existindo com força, com resistência, porque aquela ferramenta ali forjada no fogo, resfriada rapidinho, quando ela sai o quê? Forte. Temperada. Não é? Aí ele pode ser colocado ali no casco do cavalo e fazer longas viagens, que aquele ferro ali não vai trincar, aquele ferro ali não vai se gastar tão facilmente. As espadas dos grandes guerreiros foram travadas imensas batalhas e a espada não entortava. Não é? Por quê? Forjada no fogo, altas temperaturas e resfriada rapidamente, e ali ela saía então temperada, resistente para a batalha. Então a palavra batismo significa isso: tirar-nos do fogo da condenação e nos sepultarmos na água, que é a palavra de Deus, para que nós saiamos prontos para uma nova vida. Esse é um dos significados, mas nós temos mais significados. Também era usado na área da pintura de vasos. Os gregos fabricavam vasos muito bonitos, e aí eles queriam pintar o vaso todo. E naquela época não havia pincéis igual nós temos hoje. E aí então eles pegavam, faziam um balde, um tonel de tinta grande, enchia ali daquela tintura, pegavam o vaso e submergia ele totalmente dentro da tinta, e aí tirava bem devagarzinho e colocava ali para escorrer. Pronto. Aquela peça estava toda pintada. Ou seja, um vaso, o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos nas mãos do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 18, diz que nós somos vasos na mão do oleiro. Ele nos molda e depois nos coloca uma pintura. E essa pintura, essa tinta, ela vai entrar nos poros do barro e vai entrar ali nas entranhas daquele material. É o que acontece com o Espírito Santo em nossa vida. Quando nós cremos, nós já temos o Espírito Santo. Mas agora nós precisamos confirmar isso publicamente, sendo mergulhados nessa tinta, para que nós sejamos totalmente impregnados do Espírito Santo em nossa vida. E muitas pessoas, às vezes, que são batizadas nas águas, quando ela sai ali, ela já sai falando em línguas. Outras falam em línguas antes mesmo de ser batizados nas águas. E algumas, a emoção, o prazer é tão grande de agora estar sendo recebida no corpo de Cristo, que quando ela sai das águas de batismo, ela já sai batizada também no Espírito Santo. E eu vou falar daí numa próxima aula para vocês sobre o batismo no Espírito. Agora nós estamos falando do batismo na água. E João Batista falou para o povo: olha, eu batizo vocês com água, mas após mim vem um outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então depois eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então você pode ver aí em Atos, capítulo 10, versículo 40. Pessoal, vocês podem perguntar, viu? Leva a mão, se quiser fazer alguma pergunta, podem perguntar, não tem problema não. Atos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Vamos ler aqui uma passagem que fala sobre o batismo da família de Cornélio. 47, Atos 10, 47. Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, eles estavam falando aqui para Pedro. Pedro, eles já foram batizados com o Espírito Santo. Podemos negar a água agora para eles? Não é? Foram batizados antes mesmo, foram batizados com o Espírito Santo, antes mesmo de descer as águas. Entendeu? Agora Romanos 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6. Romanos é um livro após o livro de Atos. Romanos 6, versículo
4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo significa sepultamento também. Eu enfiar ali o candidato, submergir o candidato ali na água, eu estou dizendo, morreu. Morreu para o mundo. E quando eu tiro ele da água, ele passou então agora a viver uma vida nova. Aí na tradução de vocês está em novidade de vida, não é? Em novidade de vida. E Marcos, eu marquei aqui Marcos 16, mas nós já citamos, vamos citar mais esse texto ainda daqui para frente, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Já falei também sobre os sacramentos, não é? Que as igrejas sacramentalistas creem que a graça é recebida pelo simples fato de participar do ato mecânico. Então, o ato mecânico de batizar não confere graça a ninguém. Porque se eu batizar uma pessoa que não crê, isso pode acontecer, e se eu batizar uma pessoa que não tem certeza, não tem convicção, não quer dizer que o batismo vá purificá-la dos pecados. O batismo é símbolo. Assim como também a ceia do Senhor é um símbolo. Ela não confere graça. O que nos confere graça é a fé. O que nos confere a graça de Deus é o crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E os 7 sacramentos vocês sabem, né? Vocês que eram bons católicos, vocês devem saber. Quem era um católico bom, roxo, que sabe os 7 sacramentos? Quem lembra? Ninguém lembra? Ele morreu. Nem sei se O que é sacramento? Não sei. Eu já ouvi falar. Não lembra? Não lembra? Eu já ouvi falar. Lembra, irmão Leucir? Não. Ó, o primeiro sacramento, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, o batismo, o segundo, o terceiro sacramento é a confissão, o quarto é a penitência, né? O quinto é a unção dos enfermos, que antigamente era chamado de extrema unção, hoje não chama mais extrema unção, hoje é a unção dos enfermos. E as santas ordens, ou ordenança ao ministério, né? E a sétima é o próprio sacramento, as santas ordens, ou ordenação do ministério, e o sacramento, ou seja, consagrar uma pessoa, separar uma pessoa para o ministério. Então, as ordenanças são ocasiões memoriais, simbólicas. Não há poder salvífico na realização mecânica dentro desses atos. O recebimento da bênção ou graça depende do estado do coração, da fé. Então, sacramento confere graça. Sacramento torna sagrado. Ordenança não. Ordenança é uma simbologia. É um ato simbólico que só vai conferir graça se antes a pessoa já houvesse manifestado fé. Isso, pessoal, aconteceu com Noé. Noé creu na promessa, creu naquilo que Deus falou para ele, que iria destruir o mundo com um dilúvio. Então ele imediatamente começou a construir o quê? Começou a construir uma arca. 120 anos Noé trabalhou construindo uma arca. Agora eu pergunto para vocês, as águas do dilúvio salvaram Noé? Sim ou não? Foi a água que salvou Noé? Ou foi a arca que salvou Noé? Eu acho que foi a arca, né? Foi a arca, não foi a água. Se ele sai Né? fora da arca, ele morria. Agora vamos então ler primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Então, a água não salvou Noé de morrer afogado. Mas nós poderíamos dizer, não, a água salvou porque ela fez a arca flutuar. Mas se ele estivesse sem a arca,
Não, tinha morrido. Tinha morrido como todos os outros morreram. Então, primeira carta de Pedro, Porque não tinha cama de ar, não tinha capítulo 3. Não tinha nenhum caminhão velho lá para ele pegar a câmara de ar, então ia morrer todo mundo afogado, não é verdade? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Versículo 20 e 21. Diz assim: que há muito tempo desobedeceram, ou seja, toda a humanidade desobedeceu a Deus naquela época, só sobrou Noé, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nelas apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Por meio da água. Então, a água é um meio, não é um fim. Não é? E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Entendeu? Então a água não é um fim, ela é um meio. Ela é um meio para que nós possamos proclamar publicamente a salvação. A água, na época do dilúvio, representou o juízo. A água representou o juízo e representa o juízo que Jesus Cristo sofreu por nós ali na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo foi sepultado e a água simboliza o sepultamento de Jesus. Então Jesus morreu por nós e foi sepultado. Então a água representou o juízo, mas a arca representou a salvação. E a arca é Cristo. A água, o juízo. E a arca, a salvação. Estão entendendo? A mesma coisa aconteceu quando o Mar Vermelho se abriu. Quem salvou? Foi a abertura do mar? Foi a água que parou e não os cobriu? Ou foi o caminho que se abriu? O que salvou a eles foi o caminho que se abriu no meio das águas. E Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para entrar nesse caminho é necessário o quê? Crer, porque se o povo israelita não tivesse uma fé decidida, uma fé sincera, você acha que eles teriam coragem de entrar ali, naquele paredão de água? Águas à direita, águas à esquerda. Você acha que eles teriam coragem? E Faraó atrás. Vocês entrariam? Vendo aquelas paredes de água? Então eles entraram por quê? Eles entraram porque acreditaram. Porque se eles não tivessem acreditado que aquelas águas se manteriam ali firmes até eles passarem, eles voltariam e se entregariam nas mãos de Faraó. Eles poderiam pensar, se nós entrarmos e o mar se fechar novamente, nós morreremos afogados. Se nós voltarmos e nos entregarmos a Faraó, nós viveremos, seremos escravos, mas vamos continuar vivos. Isso é o que muitas pessoas, amados, fazem. Pessoas abandonam no último dia do batismo. No último dia do batismo, ele não vai. E quantas vezes nós tivemos que sair, esperar um pouco lá e sair alguém, vai buscar o fulano lá e ele não vai batizar? E vai lá atrás daquela pessoa, e aí, meu irmão, vai batizar, não vai e tal, até que ele resolve entrar nas águas do batismo. Por quê? Porque ele está com medo do grande compromisso que ele vai ter logo após ser batizado. Então aí talvez ele prefere voltar para as mãos de Faraó, continuar sendo escravo do pecado, do que entrar nas águas e caminhar por um novo e por um vivo caminho. Abram aí a Bíblia de vocês.